vamos dar início aqui à nova rodada das nossas entrevistas aqui do podcast, ou, como a gente já carinhosamente apelidou, de Foodcast, que acontece aqui durante a edição do Foodco Experience, acontecendo aqui na nossa sede do Go Gourmet. E hoje comigo aqui a gente inicia esse trabalho com o diretor da Gold Food Service, Oséias Oliveira, e que ele apresentou aqui no nosso evento uma pesquisa inédita, desenvolvida pela empresa dele, que traz dados super importantes para a tomada de decisão do seu negócio. Vamos dar uma olhada no que ele tem para falar sobre isso. Bom dia, Oséias. Bom dia, só dando os créditos devidos, a gente fez junto com o DataSenso, né? A gente só fez a provocação, foi o investidor, mas quem está por trás da inteligência e da qualidade das respostas é o grupo DataSenso do meu querido amigo Dr. Cláudio Shimoyama. Legal. E conta para mim, então, por que você investiu numa pesquisa como essa, Oséias? Qual que é o objetivo? Bom, a pesquisa ela tem conexão com o nosso próprio slogan, que é prazer em servir. Veja bem, a Gold não atende restaurantes. O nosso negócio é atender, não atende público final, melhor dizendo. O nosso negócio é atender restaurantes, né? E a pesquisa ela não é direcionada a donos de restaurante. A nossa pesquisa ela é direcionada a quem entra no salão dos restaurantes. A gente observa, André, que os donos de restaurante, por N razões, mas eu acho que principalmente pela questão econômica, uma pesquisa custa bastante dinheiro, eles acabam tendo dificuldade de encontrar respostas para uma série de dúvidas que eles têm. E nós entendemos que é uma responsabilidade nossa oferecer ao mercado, presentear o mercado com alguns nortes em vários pontos que são importantes que a gente vai conversar aqui, né? Então a decisão da gente fazer essa pesquisa, que ela vai nos dar uma vantagem indireta, e a gente não está em busca de vantagens na realidade, né? Que a gente está em busca de um mercado cada vez mais saudável, a gente entrega para o mercado para que eles possam tomar decisões muito mais assertivas, que a gente vê muito empirismo nas decisões que os donos de restaurantes tomam. Não é nenhuma crítica. Às vezes a grana é muito curta, às vezes não sabe como fazer uma pesquisa. Até fazer a leitura, às vezes, que os dados até que fazer o próprio a leitura, exatamente, restaurante tem acesso, mas é complexo mesmo, né? Você é tentar complexo. entender ali, seja por um software, seja pelo teu resultado ali de venda, ou mesmo como que você aborda um cliente dentro da tua loja para fazer certas perguntas. Então, é mais complexo mesmo, né, pro dono do estabelecimento. Muito embora sim, né? Vamos colocar as coisas de duas formas, né? Uma pesquisa robusta como a gente fez, que é um laudo de dezenas de páginas, ela custa de fato bastante dinheiro, né? Mas eu estimulo sempre os donos de restaurante a ir para o salão. A gente às vezes acessa certos lugares que você vê, talvez pela personalidade ou talvez pelo desconhecimento, donos de estabelecimentos que ficam atrás do balcão. Ou seja, o que está acontecendo no salão, a pulsação do salão, aquilo que as pessoas estão falando ou sentindo, não chega até o ouvido do dono do restaurante. Eu acho que essa é uma responsabilidade enquanto gestor do negócio, você simplesmente chegar à mesa e perguntar para o cliente, como foi a sua experiência? Para mim, esse é um grande termômetro. Então vamos começar, por favor, explicando como é que foi a base da pesquisa, para que quem está nos ouvindo entenda. Quantas pessoas vocês entrevistaram, DataSense e tal, né? Mas via Gold Food. Quantas pessoas entrevistaram, quais foram as regiões e tal, para daí a gente começar a olhar realmente. Bom, nós pegamos, André, 601 pessoas que foram divididas em 3 regiões da cidade. O estado de Curitiba tem 15 regiões, 75 bairros, e nós distribuímos essas 3 regiões dentro dessas 15 conforme a questão socioeconômica, para que a gente tivesse uma pulsação que fosse completa e abrangisse todos os estratos sociais. Então a gente tem a região 1 da cidade, que é Batel, Centro e Mercês, a região 2, que é Campo Comprido, Moçungue, Bigorrilha e Santa Felicidade, e a região 3, Boqueirão, Auer e Xaxim. O número de mulheres e homens que foram entrevistados conforme o IBGE, a questão da faixa etária também dividido em 4 faixas conforme o IBGE, as classes sociais e as regiões. Então tudo foi distribuído conforme manda a ciência, conforme manda a estatística e a matemática. Então tudo bem embasado, sempre considerando aqueles 4% de margem de erro, né? Exatamente, 4 pontos percentuais é a margem de erro, ou seja, a gente tem um alto grau de assertividade e um dado bastante interessante e importante, que foi uma exigência nossa. As entrevistas foram feitas pessoalmente. A gente sabe que através da internet ou através de telefone, você tem uma qualidade de resposta um pouco mais abaixo, isso também é estatístico, né? Então a gente resolveu investir mais robustamente, porque uma pesquisa pessoal ela custa bem mais caro do que pesquisas via online, mas entendemos que a qualidade que a gente iria oferecer seria superior. Tá, legal. Então vamos começar a dar uma olhada aqui nos resultados. Eu queria que você pudesse explicar aqui qual a análise que você faz do primeiro ponto aqui que vocês levantam aqui, né? Que são os principais fatores que influenciam na escolha de um local para refeição. Lembrando que aqui nesse caso é uma resposta espontânea, né?
Então, vocês não estimularam a pessoa. Ela respondeu aquilo que primeiro lhe vem à cabeça, né, sem nenhuma interferência por parte de quem está fazendo a pergunta. O que leva a algo muito qualificado, né, na resposta dela. Então, vamos dar uma olhada no Indução zero. A pergunta era só essa. Quais são os principais fatores que te levam a escolher um determinado local, entendeu? E ele podia escolher mais de um fator. Então, o que a gente vai colocar aqui como resposta foram aqueles mais preponderantes. Então, se eu perguntasse para a Andréia, ela poderia dizer 1, 2, 3, 4 assuntos. Primeiro ponto, disparado, bem fora da curva, eu vou dar um número, foi a qualidade da comida. Esse foi o ponto mais importante de todos, lembrando que isso foi respondido de maneira espontânea, tá certo? Isso a gente também coloca entre homens e mulheres dentro da margem de erro. Se a gente for colocar nas 4 idades, acontece um fenômeno que vai acontecer em vários dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Para quem tem entre 18 e 34 anos, isso pesa a razão de 43%. Mas para quem tem mais de 60, isso pesa a razão de 59%. É muita coisa, né? À medida que a idade avança, o item qualidade de comida fica cada vez mais importante. Quando a gente trata de classe social, não há diferença nenhuma. As pessoas querem qualidade de comida na mesma intensidade. Mas eu queria fazer uma observação aqui, né, Oséias, que é o seguinte, mesmo com essa diferença que você coloca aqui do público mais jovem para os 60 mais, mesmo assim o número 1 é qualidade. Do jovem é a qualidade. Esse é um ponto inquestionável. Isso é indiscutível. Né? Região também não muda nada, a preferência, entendeu? Mas o que tu colocou, André, é exatamente isso, né? Que as pessoas mais buscam, independente de qualquer dado, idade, sexo, região ou renda, o primeiro ponto disparado é a qualidade da comida. Depois nós temos um segundo bloco, André, que ficam dentro da margem de erro com igual importância, que são os seguintes pontos: ambiente e conforto, preço, higiene e limpeza e atendimento ao cliente. Esses 4 que ficaram de segundo ao quinto lugar daquilo que a gente tem na pesquisa aqui, eles ficam todos dentro da margem de erro. Pode ser que um seja o segundo, outro seja o quinto, ou vice-versa. Então a gente tem um grande item disparado, que é a qualidade de comida. Ou seja, se você tem um estabelecimento de refeição, aquilo que é um clichê que a gente sempre fala no nosso dia a dia, entendeu? A primeira coisa que você tem que se preocupar é a qualidade da comida. Eu quero fazer um recorte aqui, André, que a gente não abordou aqui no Food Co contigo, tá? Quando a gente fala em qualidade de comida, o que a gente imagina com qualidade de comida? É o prato acabado. É você pegar aquela refeição que está no seu prato ou que está na pista do buffet e você gostar daquilo. Só que tem algo anterior a isso, que é a escolha dos seus ingredientes. E a preparação, né? Que é a preparação. É isso. Tem algo anterior a isso, que é a qualificação da sua mão de obra. Tem algo anterior a isso, que é o seu modo de preparo. É a técnica que você usa na sua execução. A qualidade da comida é o fim. Sim. É isso que precisa se ater. Ou seja, se você escolhe mal os seus fornecedores, se você troca fornecedor a cada semana, se você não tem padrão na sua compra, você não vai ter qualidade da comida. Sim. Se você troca o teu time a cada 3, 4 meses, você tem um turnover enorme dentro da sua cozinha, você não vai ter qualidade de comida. Se você não entende muito bem a técnica de execução do determinado prato, deixe de fazê-lo, porque você pode ter uma equipe boa, você pode ter um ingrediente bom, mas você não domina aquela técnica. Então você não vai entregar a qualidade de comida. Então a gente fala qualidade de comida, parece o fim em si, mas eu quero desdobrar isso um pouco anteriormente, né? Só para finalizar, André, você imagina o seguinte: vamos pegar um insumo bem básico, bem simples, que todo mundo usa na sua casa, que é arroz. Quem não cozinha arroz na sua casa, seja ele na forma integral, seja ele na forma arbórea, seja o que for, entendeu? A Gold vende arroz e nós temos várias marcas de arroz. Cada arroz entrega uma característica distinta. Em cor, em textura, em sabor, em cheiro, em umidade, em absorção de água. Então você imagina você trocar conforme o preço de compra. Cara, isso vai impactar diretamente no resultado. É óbvio, você não vai entregar a qualidade de comida. Então, quando eu falo em qualidade de comida, eu obrigatoriamente tenho que dar um passo para trás. Que é você ter um sistema de compras, um sistema de escolha dos seus fornecedores adequado, você manter o seu padrão constantemente. Então, se você faz uma determinada polenta com uma determinada marca de fubá, não troque essa marca de fubá na semana que vem. O teu cliente vai sentir. Isso. Legal. Bom, então já fica aqui, né, Oséias, a primeira grande dica aqui, que é uma joiazinha, né?
Se é qualidade, olha para dentro, olha para tudo que vem antes da entrega, antes do final ali, de preparar o prato Sem e dúvida. colocar. Porque não adianta você colocar ele bonito, lindo, maravilhoso, mas se não tiver sabor, se não tiver com os ingredientes certos, não vai dar certo. Não vai dar Tem certo. que saber fazer e tudo mais. E daí entra na questão da precificação. O preço, ele não é o fator determinante. Ele já está dizendo Não isso para você. Então, se você investir, se você conhecer o teu produto, você vai poder, garantindo a qualidade dele, ele está disposto a bancar a questão o que do você preço, tem pra André, colocar. a gente como fornecedor de restaurante, a gente convive todos os dias com essa questão do preço. E é natural, é assim que as coisas funcionam e a gente não tem nenhum estranhamento nisso, né? Mas eu sempre falo para minha equipe de vendas, André, e isso acontece com o dono de restaurante, quando a gente fala assim, olha, o preço não é tão importante assim, eu escuto quase que sempre a mesma resposta. Mas os clientes reclamam que está caro. Vamos trazer o cenário invertido, tá? Quando que você, André, como consumidora, ou quem está nos assistindo, né, já chegou em algum lugar e falou o seguinte, olha, o teu preço está muito barato, você precisa vender mais caro do que você está vendendo. Isso simplesmente não existe. Não existe. Então é natural. Em qualquer relação humana, em qualquer setor de atividade, se você for do metal mecânico, se for material de construção, as pessoas vão dizer que está caro. Isso é um hábito mundial. E mesmo porque é quase que junto disso vem a barganha. É natural, né? isso. É normal é assim que funciona. Isso faz parte da cultura. As pessoas vão falar sempre que o preço está caro. Sim. Então, eu sempre brinco com a minha equipe de vendas. Me diga alguma vez que um cliente disse, olha, você está vendendo muito barato, você está me cobrando R$5, mas eu vou te pagar 6 porque você merece 6. Isso sempre nem existe. Não existe. Então a pessoa reclamar do preço, você precisa entender a mensagem que está por trás disso. Muitas vezes é velha e boa choradeira, que faz parte do jogo, sem problema nenhum, entendeu? Então, se dá valor ao preço, e a pesquisa a gente vai correr um pouco mais para frente, André, de um jeito completamente inadequado. Não é isso, de novo, que o Oséias está falando. É o consumidor. É o consumidor está dizendo, olha, me entrega uma comida de qualidade que é o que eu quero. Que é isso que ele quer. Que é o que eu quero. E o consumidor, ele está falando também aqui, eu vou lá para outra ponta ainda dessa mesma pergunta, tá? Só para a gente esmiuçar bem esse ponto aqui antes da gente avançar. Daria para ficar falando só dele, inclusive. Daria, na verdade, ó, eu já te convido para outros podcasts, outros capítulos aqui. Só esse slide aqui a gente poderia ficar o tempo todo aqui. A gente tem na ponta aqui, quando fala, voltando, lembrando aqui, né, principais fatores que influenciam na escolha de um local para refeição. Lá no finalzinho, você tem aqui espaço kits, facilidade de acesso, nós estamos falando de logística, avaliações e recomendações. Por favor, discorra sobre isso. Que interpretação aqui que você faz aqui a respeito disso? A interpretação é que existe uma conexão absurda entre o nosso ato de se alimentar com o fim em si desse negócio. Eu acho que a gente tem colocado muitas alegorias nisso e a gente, às vezes, tem se guiado, André, por modismos. Tá? Eu tenho 3 filhos e os meus filhos já são mais crescidos, mas eu vou te falar sinceramente, viu, André? Em momento nenhum deixei de ir num lugar porque ele não tinha espaço kids. Claro que se tem um determinado conforto. Ele pode ser ótimo. Até pode ser, mas isso depende da cultura da família. Maioria, né? Eu não sei, André, eu vou te dizer assim, ó, eu quando ia no restaurante com meus filhos pequenos, eu queria eles perto de mim, porque a refeição para mim é um ato de estar junto, é um ato de celebração conjunta. Em outro momento, meu filho ficava minha filha, enfim, ficava com alguém, dormia na casa de um amigo, de um tio, etc. Mas quando a gente está à mesa, para mim a mesa é todos juntos, inclusive as crianças. Então, quando se fala às vezes em espaço kids, eu vejo um certo viés negativo assim, ó, poxa, a criança incomoda a refeição. Mas quem falou isso? Eventualmente a criança quer brincar, é natural isso aí. Mas se dá um certo peso exagerado a determinadas coisas, entendeu? E eu acho que tem um aspecto aqui importante, né? Então, lembrando que o segundo item aqui que aparece é ambiente e conforto. Então, às vezes, cuide para não limitar o seu espaço, né? Colocando em xeque essa questão do conforto para colocar um espaço kids, de repente, né? Exato. Porque você entende que isso é determinante. E vamos colocar não é essa questão que está em jogo. Vamos colocar um outro ponto que nem foi citado aqui, pet friendly. Sim. Nem foi citado pelos consumidores, né? Sim. O espaço kids que foi dentro do nosso ranking, o último ponto, que estatisticamente teve relevância, depois tem outras citações que daí são dezenas delas,
Mas o pet friendly nem foi citado aqui. Estatisticamente, ele é inexistente. De novo, para 601 pessoas em 9 bairros, Sim. ninguém citou isso. Então, o que tu colocaste, André, é muito sábio. Pô, eu vou sacrificar o meu salão em função de que dizem que é a tendência. Tendências. Entendeu? Então, Um dia nós vamos fazer um podcast só sobre tendências. exato. Senão a gente vai polemizar demais aqui. Não é o caso, né? Mas enfim, estamos tratando de estatística. Isso. Tá? O resultado dado objetivo é esse, entendeu? Vamos lá. Espaço Kids, ok. Se você tem uma área específica que não vai tirar o conforto, que não vai tirar o fator... Que não vai prejudicar o atendimento ao cliente. Exato. Que não vai prejudicar o conforto. Coloca, isso você aí. está dando um diferencial para o teu ambiente. Ninguém está dizendo aqui, né, que elimine tudo. Mas não coloque em xeque o conforto do teu espaço, porque ele coloca isso aqui como determinante na escolha. E aí, olha que interessante. Quando a gente continua na pesquisa e daí de uma forma estimulada, tem um item que aparece muito fortemente aqui, que não apareceu na primeira e que eu acho que isso é natural, mas quando é colocado aqui os itens, gente, aí é um ponto extremamente que eu vejo crítico, se pode se dizer dessa Sem maneira dúvida. assim, né? Quer dizer, eu não sei o que você vai falar, mas eu estou imaginando. Nós estamos falando aqui como o primeiro item aqui aparece higiene e limpeza. No outro estava no segundo bloco. Tava junto lá. Então, lembrando, o que diferencia? No primeiro, as pessoas colocaram abertamente, assim, livremente, né? Sem nenhum estímulo. Então, claro, a qualidade, né, do alimento, da refeição é em primeiro ponto. Mas quando você coloca vários itens, aí eu acho que daí você estimula a dor. Para mim é um pouco disso, assim, da mensagem que fica. Aí quando você olha ali, você fala, putz, eu tenho essa dor. Porque se não fosse uma dor, não apareceria em primeiro item aqui. Não, jamais. Então, lá é o preferencial e aqui é a dor. Para mim, eu fiz essa leitura. A higiene e limpeza, André, é um negócio que talvez seja o mais negligenciado dentro do nosso segmento. E eu fico com muito dó disso, porque é algo que normalmente, André, eu que sou fornecedor de insumo, é barato de resolver. Vou te dar alguns exemplos, tá? Graças a Deus, eu estou na gastronomia há mais de 30 anos, graças a Deus, poucas vezes eu peguei falta de higiene no prato em si. Lá sei eu, um pedaço de plástico, sabe? Um pedaço de palito. Eu ia estar cabelo, né? Mas enfim. Eu ia dizer, gente, eu não vou fazer a piada aqui, porque quem está apenas nos ouvindo. Talvez barba, e não está nos enxergando. A gente põe na legenda. Enfim, na legenda também não vai adiantar, porque estão nos ouvindo, tá bom. Mas enfim, né? Pra quem tá nos ouvindo, eu rapo um gilete, né? Não tenho cabelo nenhum, tá? Mas enfim, raramente, né? Pensa você, quantas vezes você teve o dissabor de pegar algo no seu prato em si. Às vezes a temperatura não está adequada, mas isso não é falta de higiene, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas a execução, entendeu? Você pega uma pista de buffet, normalmente ela tá limpa. Quando vem os seus talheres, raramente ele tem uma gota. Uma taça com uma marca de batom, isso é muito raro de acontecer, entendeu? Onde a gente vê o maior pecado acontecendo em higiene e limpeza? Dentro dos banheiros. Dentro dos banheiros. É ali que você sempre vê as coisas que acontecem que as pessoas reclamam. E quando eu falo que é fácil de resolver, é porque um toalheiro é muito barato. Um papel higiênico é muito barato. Você botar um sabonete na saboneteira é muito barato. Você ter um toalheiro para colocar um papel toalha é muito barato. E às vezes você chega ali, tá sem papel toalha. Às vezes você chega ali, tá quebrado. A saboneteira não funciona. Tá sem papel higiênico. O que custa botar uma hastezinha com cheirinho no vaso para você dar um conforto a mais para o teu cliente? Gente, é muito barato, muito barato. Você apertar um sabonete líquido, você vai tirar ali poucos ml, 4 ou 5 ml. Aquilo custa 0,00000, sabe? Por mais que você gaste dentro de um banheiro no restaurante, André, o custo é muito pequeno. E aí eu vou falar um outro ponto aqui que me chama bastante atenção e mais uma vez eu digo assim que para mim, quando é estimulado, a pessoa trouxe a dor. E aí o jovem de 18 a 34 anos, ele tem um índice bem expressivo aqui. O que significa isso para mim, para minha leitura? Que a turma que oferece serviço aí para a molecada, para o jovem, não está preocupado com isso. Exatamente. E aí está negligenciando e ele está dizendo assim, me preocupo sim, não está legal, verdade. Não está legal o banheiro, não está legal a forma como chega para mim, não está legal aqui a mesa, o chão sujo, porque daí nós estamos falando até de repente aqui estabelecimentos, não o restaurante e tal, claro, nós estamos falando das lanchonetes, nós estamos falando dos barzinhos, nós estamos falando dos lugares mais assim,
que atrai esse tipo de cliente aqui? Aí nós estamos falando que tem gente negligenciando. Porque o cara tá dizendo aqui, ó, é o índice maior, tudo bem, é de 35 a 44 também. Mas faz todo sentido, também. Porque invariavelmente você associa, molecada, não vou dar bola para banheiro. Ninguém tá nem aí para isso, né? Tem um caso, André, que eu gosto de citar, que para mim ele é emblemático. Eu fui conhecer alguns anos atrás a África do Sul e fui visitar a cidade de Cape Town. A cidade de Cape Town tem uma gastronomia espetacular, uma das melhores que eu já conheci ao redor do mundo. E me chamou a atenção no primeiro dia que eu cheguei na cidade, no primeiro banheiro que eu fui. O banheiro era uma obra de arte. Impressionante. A estrutura, como qualquer banheiro. Uma privada, uma pia, um toalheiro, enfim, normal. Mas a pintura, a decoração, o que tinha de elementos estéticos no banheiro, era um negócio impressionante. Obviamente eu tirei foto do banheiro, um troço maluco, né? Pô, o cara tá lá na África do Sul e ficou 5, 10 minutos no banheiro. Quando eu voltei pra mesa, a gente tava com um grupo de amigos, o pessoal perguntou, pô, mas que demora é essa? Eu falei, vai no banheiro lá ver. Eu disse, vai lá no banheiro ver. E todo mundo ficou, como assim? Eu sou muito brincalhão, né? Tá de pegar de cara, vai lá no banheiro ver. Vai à mesa e as mulheres foram junto e ficou todo mundo abismado. Pra minha surpresa, André, a gente foi em vários restaurantes, a gente ficou vários dias na cidade. Impressionante. Um banheiro mais lindo do que o outro. E eu conversei com gerentes dos lugares, eles falavam que aquilo é um motivo de captação de cliente. Então, olha que legal. Ninguém me disse isso, mas aparentemente, para quem é turista, parece que havia uma disputa entre o banheiro mais lindo dos lugares. Que legal. Entendeu? Então, você vê, foco no turista, né? Então, onde que ele vai investir além de... Porque a comida é maravilhosa lá, né? Exatamente. Então, se come muito bem. São esses diferenciais que fazem com que você, né, se sinta bem no lugar. E uma associação que o mercado americano já é muito maduro nisso, com N pesquisas, né? A associação entre a limpeza de banheiro e a segurança alimentar, seja consciente ou inconscientemente na mente do consumidor, ela é resolvida já. Ela é resolvida já. Entrou no banheiro e o banheiro deixa a desejar, a pessoa já fica com o pé atrás, entendeu? E ó, mais um dado bem interessante aqui nesse dado aqui ainda da pesquisa, lembrando que quando é estimulado, só reforça o que o Oséias colocou sobre a questão do preço. Porque daí, num fator estimulado, o preço cai ainda mais. Fica em quarto lugar. Ele fica em quarto lugar. Então, assim, não é o preço, não é isso que vai fazer, não é isso que é a grande dor dele, né? Ele tem outras aqui, higiene, que para mim é surpreendente, acho que fica um ponto de alerta aí, né? Estamos pecando fortemente nisso. Atendimento ao cliente vem logo na sequência. Volta a questão do ambiente e conforto, então não adianta, tem que ter um lugar bacana, não queira inventar moda. Exato. E não fazer o básico, porque ele tem uma relação de bem-estar dentro do espaço dele. Aí chega o preço, né? Então a gente tá olhando aqui, ó, deixa eu até ver aqui em relação aí a molecada que tem um pouquinho mais, né, de peso, mas mesmo assim, né, não é tão determinante. Gente, tu diz o que? O preço? O preço. Mesmo o preço fica dentro da margem de erro, né? Super. Para todos. Independe da idade. Entre o menor índice e o maior índice, está dentro da margem de erro. Exatamente. Estatisticamente, tem o mesmo peso para todas as idades. E agora, a gente vai para um item que é bem interessante aqui, né? Que nós estamos falando sobre tipo de comida que as pessoas preferem comer fora de casa, né? Então, assim, eu quero inventar moda... Eu quero fazer algo totalmente diferente. Eu vou te dizer até diferente, né? O que será? Que até a gente falou no Food Co. Se você não veio hoje, venha na próxima edição do Food Co que você está perdendo, viu? É um melhor do que o outro, tá? Mas aqui tem um ponto de muita atenção que é o seguinte, você precisa conhecer o seu público. A gente colocou aqui alguns pratos, a resposta é estimulada, mas eles variam demais. Então, o prato número 1 aqui escolhido foi a comida típica brasileira. O entrevistador explicava o que era isso. Basicamente, o principal ponto é o restaurante de comida aquilo. Mas entra aqui churrascaria também, enfim, a associação que se faz com comida brasileira. Disparado número 1. Preferência nacional, tá? Não varia muito conforme a idade. Mas chega na comida étnica depois, e aí a gente fala o japonês, o chinês, o mexicano, etc. Também fica mais ou menos para ele o segundo, mas na margem de erro empatado com pizza. Agora, pizza a gente já tem uma variação. De uma idade 43 para outra 30. E o próximo, hambúrguer. O hambúrguer daí dispara, né, as diferenças, né? Dispara. Do 18 ao 34 é a preferência, 43%, e 60 mais 12%. Claro que hambúrguer é uma coisa meio óbvia, né? É óbvio que o mais 60 não vai gostar tanto quanto o 18. Sim, sim. É natural. Mas a gente está aqui...
para quem está ouvindo, né, não está nos vendo, e até mesmo para quem está nos vendo, não está acessando a tela do nosso computador, mas tudo que a gente está falando aqui tem muitas variações de idade, ou de classe social, ou de região, ou até mesmo de sexo. Então, é preciso que o empresário da gastronomia ele entenda a conhecer o seu público. Quando a gente fala de comida típica brasileira, André, tu tá aí com a tela aberta, para o homem isso representa 71% da preferência, mas para a mulher 58%. É uma diferença bem significativa. Muito significativa, Você fora tem da que margem saber de com erro. quem você está conversando. Exatamente. Pô, a região que eu estou é predominantemente de mulheres. Eu não vou dar tanto peso para isso. A região que eu estou é 60 a mais. Isso muda completamente a configuração daquilo que você vai servir para o teu cliente, de como você vai atendê-lo. E isso, André, não precisa pesquisa, né? Aliás, não é que não precisa pesquisa. Isso qualquer um pode pesquisar, né? Sim. Pode, mas é aquilo que a gente fala, né? Poucos fazem. E às vezes não Poucos sabem fazem. nem como fazer leituras, interpretações. Mas olha que legal, gente. A pesquisa dá belíssimos insights aqui de como você dialogar melhor com o teu cliente, você saber, pô, ele é mais preponderantemente masculino. Então, tenta entender o que ele vai querer, ele busca mais, assim, né? Então, não é nada um dado surpreendente, mas ao mesmo tempo ele é muito relevante aqui. Claro. Ele é super importante para a tomada de decisão. Eu acho que essa questão da comida étnica aqui tem muito a ver com a característica do nosso estado como um todo. Sem dúvida. Que faz parte aqui, né, da nossa colonização, assim, né? Esse caldeirão aqui que a gente tem lindo, então maravilhoso. É bem importante aqui, né? E quando a gente fala aqui, vamos avançando, sobre os fatores que influenciam no conforto e experiência nas refeições fora de casa. Então, vamos lá. O que a gente está querendo olhar aqui? Isso foi estimulado, né? Estimulado. Então... Foi colocado um cardápio na frente do cliente e ele disse o que ele preferia em termos de conforto e experiência do local. Como apareceu lá conforto, experiência, como fator determinante ali, né? Estava em segundo na livre escolha. Vamos tentar entender o que é essa questão de conforto, como é que eles traduzem isso, né? E o primeiro aspecto aqui que aparece é a climatização, né? Então, isso é um fator bem interessante, assim, né? E eu já vou pro último pra gente botar uma pimenta na nossa conversa. Deus. Pra gente botar uma pimenta na nossa conversa, né? Ele joga. Vamos começar por baixo, que é interessante. Não, acho que a gente pode pegar os dois extremos dessas respostas, porque vai enriquecer o nosso papo aqui, até pra gente desmistificar a tal da tendência, aquilo que é necessário, etc, entendeu? O que o público diz? Que o fator mais importante é climatização e o menos importante é espaço instagramável. E aí gente, se você tem na tua cabeça que você leu em algum lugar ou alguém te disse que isso é importante pro teu negócio, me desculpe. Quem entra no teu salão, dono do teu restaurante, está te dizendo, bota um ar-condicionado e para de perder tempo com neon. É isso que o consumidor está dizendo. Agora, se você tem um negócio e você não escuta o seu cliente, é melhor você fechar suas portas, né? Total. Porque você abre um negócio para agradar a clientela. Total. Você abre um negócio para que o teu salão esteja cheio. Se o cliente diz que ele não dá bola para isso, por que é que você vai ficar insistindo? E mais um ponto aqui, hein? Nós estamos falando do jovem na questão da climatização, com 61%. E os 60 mais, 65%. Então, não é que a gente está dizendo aqui que parece que é a climatização. Não, ele está dizendo, tá, André, agora afirmando. Vamos falar o seguinte, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo e nos vendo vai pensar assim, ó. Mas o meu lugar é para jovens, e jovem dá valor para espaço instagramável. Não. Vamos para a resposta? Vai. Precisa. Igualmente é o último lugar, inclusive para quem tem entre 18 e 34 anos. É o último colocado. Entre todos os pontos que nós oferecemos como resposta, também para o jovem, o espaço instagramável, ele tem tanta importância estatística quanto para o cara com 60 a mais. É igual, não muda absolutamente nada. A relação de forças de todos esses pontos, André, não muda nada independente da idade. E aí fica mais um ponto aqui, né? Quer ter um espaço instagramável? Coloca lá, beleza, faz parte. Agora, não negligencie os pontos básicos antes. E o ponto básico antes é a climatização. Então é isso, escolha o que cabe no meu bolso. Primeiro, o ar-condicionado. Primeiro, um conforto térmico. Depois você vai pensar na purpurina. Aqui a gente está dizendo que o consumidor está dizendo. O consumidor está dizendo que o espaço instagramável é a purpurina, não é o que ele vai determinar a escolha dele, né? Tem um ponto aqui curioso aqui, né, que chama de privacidade.
Como é que vocês leem A privacidade é o segundo ponto mais citado aqui na nossa pesquisa na cidade de Curitiba. Também acho que revela, né, vão tratar de um senso comum, né, um pouco sobre a nossa personalidade, né, do jeito de ser de curitibano, né, André? Mas o que a pesquisa queria dizer com isso, né? É que eu quero estar conversando aqui com a Andréia, para quem está vendo aqui, né, a gente está de frente um para o outro e tem cadeiras do lado. Mas eu não quero muito escutar a conversa das cadeiras do lado e também não quero que a cadeira do lado escute a nossa conversa. Não se trata de separações físicas dos lugares. Isso foi explicado, né, para os respondentes. Né? Se trata de um ambiente em que eu consiga conversar, mantendo privacidade do meu diálogo, sem ser escutado e não preciso escutar o que a mesa do lado está falando. A gente às vezes vê lugares... o pós-pandemia, ele mudou um pouco, mas ao longo do tempo a gente vem observando que está voltando a ser o que era pré-pandemia, né? A gente às vezes vê lugares que quando você se levanta para fazer qualquer tipo de movimento, você precisa pedir licença para passar entre as mesas. Isso é mal avaliado pelas pessoas. Precisa ter um mínimo de privacidade, de conforto para você se mover e não ficar uma mesa tão colada uma na outra, né? Eu acho que aqui a privacidade, só mais um pontinho ainda em relação a isso, que é o seguinte, né? Cuide com o som dentro da tua casa, né? Dentro do teu estabelecimento. Exato. Que se você colocar um somzão lá e a pessoa tiver que ficar gritando com a pessoa que tá junto de você ali, cara, isso também não é legal, né? Isso Passei por isso sábado, inclusive. Passei por isso sábado, inclusive. Eu fui conhecer uma casa que eu não conhecia na cidade e à medida que a noite foi avançando, o lugar foi enchendo e o som foi aumentando. Eu tava com a noite liberada, tava eu e a Dani, a gente saiu para jantar fora. E a ideia era assim, ó, vamos às 7 da noite para curtir bem a noite e a hora que der a gente volta para casa. 8h30 a gente saiu de lá. Que doido, não né? tinha mais como ficar no lugar, não tinha. Começa a berrar e aí espanta o cliente, né? E aí tem que cuidar bastante, lugares grandes e tal, questão de acústica, isso é super importante também, né? Porque às vezes reverbera. Eu já fui em lugares, por exemplo, muito altos, assim, onde a casa tinha o pé direito muito alto, assim, e você não conseguia conversar, aquilo parecia que coava, assim, né? Sim. Bem ruim. Assim, isso tem a ver com a privacidade. Isso tem a ver com a privacidade. Mas agora nós vamos aqui colocar num ponto bem importante que a pesquisa também revela. O maior problema hoje dentro dos restaurantes é mão de obra, né? Então, gente em salão, inclusive dentro da cozinha e tudo mais. E o sonho de consumo, acho que de todo empresário, é colocar um monte de ferramenta, né, que se possa fazer um autoatendimento para que você trabalhe um problema, né? Para que isso venha atuar a favor de você. Então, eu não tenho atendente, eu tenho um autosserviço, e daí eu vou estar resolvendo um problema meu. Mas... Tem alguém nessa equação. Tem alguém nessa equação que é o cara que senta ali, é o cara né? que paga a conta. O cara que vai pagar a conta e ele tá dizendo o quê? Ele tá dizendo que ele não quer isso. Ele tá dizendo não, que de ele novo, quer o cara o negócio das tendências, você. Né? Você vai na feira, aquele monte de robozinho te servindo, fica todo mundo assim, ó. Ai, meu Deus, isso é o futuro. Máximo, né? Isso é o futuro, isso é o futuro. Fazer o pré-pedido, né? Tem restaurantes dos Estados Unidos que a gente vai, né? Faça o seu pedido meia hora antes, quando chegar aqui já vai estar na tua mesa, não sei o que, não sei o que. Até a hora que você tem que resolver, né? Pois é, mas daí tem um cara que não quer, consumidor. Não quer saber. Esse cara que manda no nosso negócio, né? Esse cara que manda no nosso negócio. Vamos lá. E 61% das pessoas disseram, a gente quer atendimento humano. Foi avassaladora a resposta. E eu gosto de ainda ressaltar um aspecto aqui, assim, né? Porque todo mundo acha que o jovem, ele tá disposto a tudo, né? A gente já falou da história da limpeza, exato. Que certeza é a maior dor deles, assim, né? Mas o índice, né, de pessoas que querem o atendimento humano é maior no jovem. 18 a 34. É isso aí. Isso é chocante, assim, né? E o menor no autoatendimento, porque a gente tinha 3 respostas aqui, né? Atendimento humano, o híbrido, né? Autoatendimento com suporte humano e o autoatendimento. O cara que menos quer apenas o autoatendimento é o jovem. É o jovem. Olha que loucura. É muito assim. Então, gente, essa pesquisa é algo pra gente parar de querer inventar moda. Tá, mas e daí? Não vou sistematizar? Vamos lá. Tem uma janela aqui, né? O que não dá pra gente fazer, a gente tá dizendo aqui que é uma passagem, sei lá, em algum momento, não sei, eu não sei quantos anos que isso vai acontecer, esse autoatendimento. Não sei. Sei lá, uns 20 anos. O homem domina o fogo há milhares de anos e a gente está aqui ainda. Eu não vou estar conversando sobre isso seguramente, mas assim, se você quiser implantar algum sistema, né, no teu estabelecimento para ter melhor controle, não dá para ser
painelzinho e que achar que a coisa vai funcionar normalmente, né? Porque alguém te disse essa tendência. Não dá. Então, seguramente você está perdendo cliente aí nesse processo, né? Ou você mas a resposta foi avassaladora. Foi avassaladora. Se eu colocar os dois aqui, vai dar mais de 90% que tem que ter gente. E aí, só acrescentando essa informação digital aqui, né? Se você estava pensando em largar o teu cardápio impresso, pense duas vezes. Na sequência é essa. A sequência é essa. Mas assim, tem um dado curioso aqui, né, Oséias? Vamos olhar aqui. Para ele é indiferente, tem um dado aqui. O formato do cardápio, a gente está falando do formato do cardápio agora. Isso, vamos lá, estamos falando do formato do tem essa discussão há bastante tempo, né? Só impresso ou só o digital? Ou indiferente. Exatamente, a gente colocou essa opção para o cliente responder também, né? Deu disparado, né, a preferência pelo impresso. Acho que isso a gente precisa salientar, tá certo? Sim. Mas 40% dos respondentes, de um total de 100, né, só tem 3 respostas aqui, 54% disseram que preferem o impresso e 40% é indiferente. Isso. Então... Mesmo assim, e depois 6% digital. Mesmo assim, tá, André, se você colocar o que estatisticamente não tem sentido, esses 40% de indiferente para o digital, a preferência continua sendo pelo impresso. Eu acho que sempre, não adianta, né, a gente querer remar contra a maré. Eles gostam, as pessoas gostam disso. É, né? Isso aí. As pessoas gostam. Goste o dono do estabelecimento ou não, o consumidor prefere o impresso. Isso, ou você tem uma baita experiência, né? Eu comentei com você a primeira vez que eu vi a pesquisa. Eu já vi lugares assim que fazem uma experiência muito bacana no cardápio digital. Primeiro que eles oferecem o material ali para você navegar e não é a história do seu celular, né? Que eu acho que isso também, as pessoas simplesmente colocam o QR Code lá e quer que você se resolva, né? Então você não consegue nem visualizar direito. Não, eu já fui em lugares, mas mesmo assim tinha uma pessoa ao lado ajudando a fazer a navegação. Então se tornou uma experiência até bacana, claro, sabe? Claro. Primeiro porque o visual era bom, você tinha ali o equipamento um layout legal, o equipamento era legal e tinha uma pessoa te orientando, você não ficava com aquela cara de pastel assim que você não estava sabendo fazer. Sem dúvida. Né? Então eu achei bem interessante nesse sentido. Fica a dica aí se você quiser fazer alguma coisa nessa linha, né? E agora aqui tem um outro aspecto interessante, que eu acho que a gente já vai caminhando aí para as considerações finais da pesquisa. Fatores que transmitem credibilidade e confiança ao pesquisar sobre um restaurante. Aqui também é estimulado, né? Então a gente tem aí como número 1 a recomendação de amigos e familiares. Disparado. Né? Como que você vê isso aqui, Oséias? O velho boca a boca não tem jeito, né? Isso aí, lá sei eu. Daqui a 50 anos a gente faz um outro podcast desses e vai dar isso aí. Não tem coisa mais poderosa do que um amigo teu te falar, olha, vai em tal lugar, porque esse lugar é maravilhoso, né? Isso, a segunda resposta, aliás, as próximas 3 têm a ver com tecnologia, que é avaliações no Google, redes sociais e app. E depois site, inclusive, né? Uhum. Então, tudo que vem para baixo depois de recomendação é tecnologia, né? Mas o velho boca a boca não tem jeito, André. A gente sabe que as coisas podem ser manipuladas no mundo virtual. Infelizmente, a gente sabe disso, entendeu? Então, existe um certo ceticismo por uma parte das pessoas que vai olhar aquele monte de 5 estrelas, o cara contratou robô para fazer isso, né? Ou até às vezes detrator, né? Tem um monte de 1 estrela. Tem N casos aqui que a gente sabe no Brasil, né? Uhum. De razões que não tem nada a ver com a refeição em si, e uma antipatia por algum tipo de assunto faz com que a pessoa angarie detratores para desfazer da imagem de um restaurante, né? Uhum. Então isso acaba tirando credibilidade do mundo virtual, muito embora ele seja importante, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Legal. Mas, de novo, a gente está falando de um cara que falou tanto espontaneamente quanto de forma estimulada que ele quer o atendimento. A gente falou que esse cara... esse cara disse que ele quer o atendimento humano. Esse cara disse que ele quer o cardápio impresso. O cardápio impresso já te induz alguém te entregando e até a relação humana, entendeu? Não tem como escapar, André, da consideração final de que a gastronomia é feita de gente. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. É o garçom te chamar pelo nome, é o garçom perguntar, poxa, onde é que tá teu filho? Como é que tá teu pai? Tô sentindo falta do seu irmão que sempre vem aqui. Esse é o mundo da gastronomia, entendeu? É isso que vai fazer com que a gente tenha perenidade e os nossos salões sempre lotados. E de novo, né? Por que recomendação de amigo e familiar é o número 1? Porque a gênese, né? O DNA da gastronomia é gente, é pessoa.
Eu sempre gosto de falar que a primeira grande rede social do mundo é a da gastronomia. É isso aí. Que é essa troca das pessoas e tal. É quando as pessoas estão numa mesa, sentadas à mesa, comendo e conversando. Começou na nossa casa, Não, né? é verdade. Vamos assim. pensar assim, ó, né? A gente tem uma grana para gastar todo mês, tá certo? Uhum. E eu vou na linha do que tu disse, né? Dessa grande rede social, tá certo? Uhum. Se alguém falar para você que comprou uma determinada marca de celular, você troca de celular de quanto em quanto tempo? Aliás, quase sempre você vai ter teu sistema operacional de preferência e você dificilmente vai pular de um para o outro e é aquilo ali. E você troca de vez em quando. Ah, eu gostei de um carro, determinada marca. Poxa, quando é que você vai trocar de carro? Agora, comer, André, a gente está comendo o tempo todo. O tempo inteiro. Toda hora. É. Eu acho que o principal impacto do boca a boca, para mim, é a gastronomia. Porque é um consumo recorrente. É um consumo recorrente, entendeu? Então, de novo, às vezes a gente fica tentando buscar elementos de captura de cliente, de como encher o nosso salão, mas a resposta é muito básica. Quem entrar no teu salão ou quem fizer um pedido no teu delivery, trate bem esse cara. Porque disparado esse cara vai ser o maior marqueteiro do teu negócio. Total. Esse cara que vai gerar maior impacto no teu negócio, entendeu? Legal. Quem aqui que está nos ouvindo ou está nos vendo já não passou pela seguinte experiência. Eu até vou virar para a câmera agora. Foi. Alguém chega e te fala o seguinte: eu fui num lugar que tem um petisco maravilhoso. Pensa comigo. Quantos de vocês foram nesse lugar? Eu acho que quase 100% de quem está me vendo foi nesse lugar. É ou não é? Se alguém te falou, olha, tal lugar tem uma comida boa, tal lugar tem uma bebida boa, mas eu duvido, gente. Aliás, você vai correr para ir nesse lugar. Você vai querer o quanto antes nesse lugar, conhecer o quanto antes esse lugar, porque um amigo teu te indicou. Agora, se você entrou ali num site e viu 5 estrelas, um TripAdvisor da vida, você não tem o mesmo impacto. Não tem, não adianta. Você fica com o pé atrás. Ah, qualquer hora eu vou. Agora, se alguém te dá o nome até de um lugar desconhecido, mas eu tenho certeza, vai dar aquela coceirinha, você começa a falar, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Eu praticamente já passei por situações, André, que eu fui em lugar que era tipo fofoca. A pessoa diz, eu ouvi dizer que esse lugar é bom. Aí eu perguntava, você já foi lá? Cara, eu nunca fui. Mas então eu vou. Mas fulano disse que é bom. Legal. E eu acabo indo, pelo poder dessa conexão que a gente tem entre as pessoas. Que bacana. Oséias, eu vou terminar aqui o nosso bate-papo com um dado aqui da pesquisa, que vocês também fizeram esse levantamento, que para a nossa comunidade aqui, ela é bem forte, porque nós temos muita gente aqui que atuam com delivery, né? Então, a pergunta é, critérios decisivos ao buscar um restaurante via app de delivery, né? E aqui é interessante que eles só fizeram essa pergunta, obviamente, para quem manifestou usa o serviço, né? Para quem usa o serviço. Então, não estamos falando da base inteira, né? Foi um processo bem criterioso em relação a isso. Item número 1 é a avaliação. Aí nós estamos falando do aspecto, porque nós estamos falando de tecnologia pura. Mas, de novo, tá? Aqui foi onde a gente teve a maior diferença entre os respondentes. Maior, disparado, maior. Para o cara que tem entre 18 e 34 anos, esse ponto é o principal em 55% das respostas. Mas para o cara com 60 a mais é 22%. Então, de novo, gente. E aí entra um aspecto, ó. A escolha tá onde? Para esse cara dos 60 a mais? Tá em tempo de entrega. Tá em tempo de entrega, que é o segundo ponto que deu como resposta aqui. Então, de novo, gente. Se você, muita variação, você precisa conhecer com quem você está conversando. Isso. No delivery, para mim, de tudo que a gente pesquisou, e eu e o André, a gente conversou apenas sobre uma fração daquilo que a Gold e a DataSenso pesquisaram. Mas aqui, dentro daquilo que a gente está conversando, André, foi onde a gente mais escancara a necessidade de você conhecer o teu cliente. Total. Porque senão, talvez, você está atendendo um cara que não dá bola para avaliação e você está atrás de uma autoavaliação e você não dá bola para o tempo de entrega. E você perde o teu cliente. Às vezes o que você faz? Eu vou botar promoção e oferta, mas esse cara não está interessado em promoção e oferta. Esse cara está interessado que você entregue rápido para ele. Então, gente, para quem é do ramo, você precisa conhecer o teu cliente. E, de novo, não estou falando de uma pesquisa robusta como essa que a gente fez. Eu estou falando de você conhecer o óbvio. Se você tem 100 clientes, pergunte para 30. Você já vai ter um baita de uma pesquisa na tua mão. E olha como é variável, né? Você acabou de falar de ofertas e promoções, né? Para os 60 a mais, isso é determinado só para 17%, né? É isso aí. E sobe bastante para quem é 35, 44, né? Então, assim, gente, aqui eu acho que a gente podia até fazer um capítulo à parte depois, Exato. né? Porque tem muito insumo interessante aqui e que, certeza, é o conhecimento do cliente que vai ser determinante aqui para você ter sucesso, né? Você tem que saber quem é que está do outro lado.
Porque ele está dizendo claramente aqui, né? As diferenças são bem grandes aqui em relação a isso. O que não se deu nas demais, né? Exato. Mas eu vou te dizer um detalhe, tá, André? Que é do dia a dia. A gente que atende milhares de restaurantes e eu sou um gestor de negócio que fico muito tempo na rua. Eu conheço grande parte da minha carteira de clientes, estou nesse negócio há muito tempo. E o que a gente consegue observar do nosso dia a dia, tá? E eu já falei isso inúmeras vezes e eu quero aproveitar mais uma vez o microfone para falar. Veja o tempo que você gasta com compras. Idas a supermercados, idas a atacarejos, etc. Fazendo inúmeras cotações com dezenas de fornecedores. Joga isso numa planilha. Depois fala com 10, 15 vendedores. Depois recebe 10, 15 caminhões. É uma rotina estafante. É enxugar gelo. Todos os dias, todas as semanas. Gasta-se horas e mais horas e mais horas com esse negócio de compra. E aí você fala com a pessoa assim, viu, faz uma pesquisa com o teu cliente. Isso vai determinar, às vezes, o sucesso do teu negócio. O que a gente escuta como resposta? Cara, não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Sendo que o cliente não quer saber dessa tua loucura insana atrás de um determinado insumo porque está em promoção que tu viu na televisão no domingo de noite. O cliente não dá a bola para isso, gente. Ah, Zé, você está falando isso porque você é fornecedor do negócio. Não, estou falando isso porque a ciência está me dizendo. Estou falando isso porque o cliente está dizendo. Olha, vocês estão olhando algo que eu não dou bola. O que eu quero é tal coisa. Eu estou te entregando essa informação. Então use essa informação. Então, gente, dê bola para aquilo que importa. Dê bola para aquilo que importa. A compra, ela precisa estar adequada à tua realidade de custo. É óbvio, ninguém vai ser irresponsável de um determinado insumo estar custando 5 e você está pagando 8, 9. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Agora, se você tem bons parceiros, se você tem bons fornecedores, está adequado ao teu custo, para de fazer uma loucura insana de achar um negócio 10 centavos mais barato, 15 centavos mais barato, comprar um determinado produto de uma procedência duvidosa. Uma marca que você não usa. Para com esse negócio, rapaz. Vai pro salão, pega o telefone, vai no WhatsApp, vai na rede social e pergunta pro cara, viu? O que você acha do meu lugar? O que tá faltando? O que eu posso fazer melhor por você? É simples isso aí. Agora, você precisa ter tempo para isso, né? É isso aí. Bom, quer fazer uma consideração final? Já fiz, André. Eu acho que a gente precisa focar o negócio. A gente tem conversado, até eu e tu pessoalmente, sobre isso, né? Para mais olho em gestão. Mais olho em gestão. André, a gente tem números que a gente tem conversado sobre o quanto fecha o estabelecimento de alimentação, não só aqui em Curitiba, no Brasil inteiro, entendeu? E eu que tô, como eu falei antes, já há décadas nesse negócio, o que tem de história triste, assim, sabe? Falando sério, eu não vou pintar um quadro horroroso aqui, mas o que eu já vi de família sendo destruída, patrimônio sendo totalmente destruído, gente que se entrega à depressão, ou vencido, melhor dizendo, pela depressão, por vício, drogadição, etc., é muito ruim. E o fruto disso é uma irresponsabilidade com gestão. É você focar naquilo que efetivamente não interessa. Gastronomia, pessoal, tem gente que poetiza, tem gente que acha que é uma brincadeira, tem gente que acha que é diversão, tem gente que acha que é um jogo político. Gente, não é nada disso. A gastronomia é gestão. Esse negócio, ele precisa dar resultado para que você consiga ter perenidade nos negócios, entendeu? Enquanto a gente encarar, eu digo a gente de uma maneira muito genérica, porque uma boa parte, graças a Deus, é responsável com os negócios. Mas enquanto a gente encarar a gastronomia com um certo oba-oba e uma irresponsabilidade de gestão, a gente vai continuar tendo o que a gente vê na Gold, que a cada 3 anos, 1/3 dos nossos clientes são uma falência. Você quer ser esse próximo à falência? Então, vai naquilo que o consumidor está te dizendo. Ele está te dando o mapa da mina. É isso aí. Oséias, muito obrigada por você compartilhar. Primeiro, por você realizar essa pesquisa. Fundamental para a tomada de decisão aqui, né, dos empresários. Obrigado por você compartilhar, comentar. Tem muito mais ainda sobre a pesquisa. A gente vai ficar falando sobre ela porque... Dá para fazer alguns, né? Dá para fazer vários insights aqui. E que vocês utilizem isso de maneira bastante responsável. Gestão é a chave mesmo para o negócio. E não esquecer que quem determina se o teu negócio também vai para frente ou não é o consumidor. Você tem que olhar para aquilo que ele tá falando para você. A maneira como ele atua com você, ele te manda uma série de insights e que às vezes você não está sabendo fazer a leitura adequada. Então, vamos olhar para esses itens aqui da pesquisa e fazer com que as coisas fiquem um pouquinho mais redondas aí, você tenha melhores resultados. Foco na gestão, ok? Obrigado por nos ouvir e acompanhe aí no nosso Food Co Experience.